Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes em Debate, um convite para você, ouvinte, trazer a sua voz sobre o tema do nosso primeiro episódio do podcast Vozes, Histórias e Reflexões, que foi a seguinte pergunta: devemos ou não andar armados aqui no Brasil? E aqui hoje no estúdio da CBN eu recebo o chefe da Delegacia de Produtos Químicos e Controle de Armas, o Diógenes Pérez, da Polícia Federal. Tudo bem, Diógenes? Seja bem-vindo. Tudo já, obrigado, prazer. Eu recebo também o mestre e doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo, Luciano Santoro. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, uma boa noite. E eu convido você também, ouvinte, a participar. A gente recebeu várias mensagens ao longo dessa semana com dúvidas, com questionamentos sobre o tema do Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil. E eu começo perguntando o seguinte: Diógenes, o que a gente pode... Quem pode andar armado aqui no Brasil hoje? Bom, hoje no Brasil as instituições policiais, né, na verdade não só as policiais, mas aquelas que o Estatuto do Desarmamento previu, como porte, normalmente porte funcional, então são instituições policiais, agentes de escolta, guardas portuárias, guardas civis, não só a Polícia Civil, mas também as guardas municipais, desde que preenchidos alguns requisitos, algumas formalidades, e qualquer cidadão, excepcionalmente, que tenha essa autorização, que é o porte de arma. Que cidadão pode andar armado hoje? Bom, a lei é muito expressa e é muito clara no sentido de que o porte de arma ele é proibido no Brasil. Então, excepcionalmente, uma pessoa que comprove um risco à sua integridade física ou um risco à sua vida, que seja algo, vamos dizer assim, realmente fora dos perigos que afligem toda a sociedade. Então, quando a lei diz que é proibido, obviamente, você já tinha um cenário de insegurança pública, principalmente nos grandes centros. Então, não é essa a insegurança pública que a lei entende como risco à integridade física, não é? Embora o seja, né? Mas a lei ela exclui isso. Então, as pessoas têm, para obter o porte de arma, ela tem que demonstrar uma situação individualizada, característica específica dela, que justifique essa exceção a andar armado, a ter um porte de arma. E mesmo assim com algumas restrições, né, territoriais, para uma arma específica. Então, isso é muito regrado pela lei. Existe uma diferença entre o porte e a posse de arma. A gente falou sobre isso, eu tenho no episódio, mas para quem não ouviu, você pode explicar um pouquinho para a gente qual é a diferença entre esses dois? Claro. A posse, a gente fala posse de arma, ou uma outra forma de dizer, a gente diz o registro da arma, você possuir a arma, uma autorização que a lei dá, para que você possua uma arma na sua residência, para uma utilização de defesa pessoal. Então, no caso de alguém invadir sua residência, né, uma situação de risco no interior da sua residência, do seu imóvel. Isso é previsto num outro artigo do Estatuto de Desarmamento. Então, esse é o registro ou a posse da arma. Então, é você ter essa arma legalizada, com autorização da Polícia Federal, no interior da sua residência, da sua propriedade. O porte, né, como o próprio nome diz, ele autoriza a pessoa a portar essa arma. Ela vai andar com essa arma também por causa de uma questão de defesa pessoal, mas ela vai andar com essa arma no seu cotidiano, no seu dia a dia. A lei traz algumas restrições, né, que são locais de grandes aglomerações, por exemplo, em shows e tudo mais. Então, em alguns locais a pessoa não pode andar armada. Existem restrições também em relação a transportes. Então, a lei ela traz aí algumas regras para isso. Mas, inclusive, a limitação territorial desse porte e também temporal. Então, o período em que a pessoa vai ser autorizada a portar essa arma. Mas é a utilização da arma, ter a arma, possuir a arma fora da sua residência. Então, no seu dia a dia, indo para o trabalho, indo para determinados lugares que a pessoa costuma ir no seu dia a dia. A posse a pessoa pode ter para mais de um lugar? A posse, na verdade, a arma fica em um lugar especificamente. Pode haver, após a autorização da Polícia Federal, a alteração desse local. Então, por exemplo, se eu vou mudar de lugar, se eu vou mudar de residência, né, ou se eu pretendo mudar a arma
da minha residência, por exemplo, para o meu trabalho, desde que eu seja ou o dono da empresa, ou responsável legal pela empresa. Existem algumas exigências, mas aí eu posso pedir a transferência de local dessa arma. Então, isso é um pedido para a Polícia Federal, vai ter essa autorização e uma guia para que essa arma possa ser transportada da sua residência para o local de trabalho, uma vez que essa pessoa não tem porte. Então, esse transporte da arma sem autorização é porte ilegal de arma também. Doutor Luciano, o que acontece com uma pessoa quando ela está fazendo essa transição com a arma dentro do carro dela, por exemplo, para levar para um outro lugar, por exemplo, uma mudança? Se ela transfere essa arma sem essa autorização, ela responde por esse porte ilegal de arma. O que ela pode alegar? Como é que ela se defende? Então, na verdade, o que a gente vai ter nesse caso é que o próprio Estatuto do Desarmamento ele já previu alguns crimes próprios para aqueles que portem uma arma sem ter a devida autorização para aquilo. Aquele, como o Dr. Diógenes estava explicando, que transporta uma arma, ainda que seja da sua casa para o seu local de trabalho sem ter a guia, ele está portando uma arma sem ter a permissão legal para tanto. E aí ele pode responder sim, ou pelo artigo 12 ou pelo artigo 14 dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, que é o porte legal de arma de fogo. Por exemplo, eu tenho uma arma na minha casa foi invadida por um criminoso. Eu uso aquela arma contra aquele criminoso. Se eventualmente ele acaba morrendo no local, aqui eu vou responder? Se eu tenho o direito de ter aquela arma na minha casa e eu podia me defender? Perfeito. Quando a gente fala em crime, o que é um crime? Crime é uma conduta que está prevista na lei, mas ela tem que ser uma conduta prevista na lei e, ao mesmo tempo, ela tem que ser ilícita. Isso quer dizer que a nossa legislação ela já previu, ela autoriza as hipóteses em que você pode agir, que são chamadas de causas justificadoras. A legítima defesa é uma causa que autoriza qualquer cidadão a reagir a uma injusta agressão. Então, se alguém está invadindo a sua casa e você acaba por repelir essa agressão, desde que seja de uma forma proporcional, moderada, com o meio que você dispõe naquele momento, inclusive a arma, você está autorizado pela lei a agir dessa forma. Então, obviamente que a prova, dentro de um processo penal, dentro de uma ação penal, incumbe a quem alega. Quem vai ter que provar que efetivamente atuou em legítima defesa é aquela pessoa que está alegando que o outro estava invadindo a sua casa com uma injusta agressão. Mas desde que ele tenha observado esses requisitos que estão no Código Penal da legítima defesa, ele tem autorização legal para intervir nessas hipóteses. Doutor Diógenes, eu lembro quando a gente estava conversando para o episódio do Vozes, que eu comentei no caso de, por exemplo, uma pessoa está dentro da casa dela, avista que tem um bandido para entrar na casa dela. Se ela sai da casa com a arma, ela pode usar? É uma situação, como o doutor Leonardo disse, o doutor Luciano disse, o direito, você precisa provar as coisas. Você vai ter um inquérito, você vai ter... Cada situação é uma situação no direito, né? Então, assim, em tese, a arma é para utilização para defesa na sua residência. O sair com a arma, por exemplo, perseguindo uma pessoa e tudo mais, a chance de você caracterizar um porte ilegal de arma é muito, muito alta. A linha é bem tênue, então. A linha é bem tênue. Na verdade, a linha é a divisa da sua residência, né? Da residência para dentro. Então, essa é a linha. Obviamente, e vão existir situações que é uma própria excludente de ilicitude, num estado, uma situação de alguém está sendo retirado, sequestrado ali, mas é uma questão de prova, né? Em tese, a arma só pode ser usada no interior da residência para esse fim. Mas, obviamente, como tudo no direito, o conjunto probatório ele vai ser extremamente importante numa situação dessa. Mas aí é uma questão que realmente vai precisar do advogado. Se o Dr. Diógenes me permite, imagine uma situação. Você está dentro da sua casa, você tem a posse, o registro daquela arma de fogo na tua casa, e você está vendo que no lado de fora, na rua, tem um cachorro atacando uma criança. Evidentemente que você tem que agir naquela situação, você pode agir, o direito te faculta, é um estado de necessidade. Então, óbvio que se você pegar aquela arma que você tem
de forma regular na tua casa, autorizada por lei, e tiver que intervir, ainda que seja fora da sua residência, mas demonstrando esse estado de necessidade que você precisava salvar aquela criança, não há problema nenhum. E, obviamente, o direito, antes de tudo, ele é bom senso, né? Então, a gente tem que aplicar o direito sempre pensando com muito bom senso. O registro da arma de fogo, ele tem validade? Sim, sim. A validade dele é de 5 anos. Era o de 3 anos e isso foi alterado para 5 anos. Atualmente são 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, a pessoa precisa passar por todos aqueles testes, que são... Exatamente. Tanto a avaliação psicológica quanto o teste de aptidão técnica. E, além disso, a comprovação de idoneidade novamente. Né? Essa pessoa tem que demonstrar que ela continua tendo todos aqueles requisitos para ter a posse da arma. É muito complicado. A arma de fogo não é uma coisa simples, não é algo inofensivo, muito pelo contrário. Né? Ela traz um risco intrínseco, por óbvio, né? É uma arma de fogo. A boa utilização é o que vai diminuir esse risco, né? Mas para você ter a arma, você precisa cumprir certos requisitos e na renovação você precisa comprovar novamente, isso está definido na lei, os mesmos requisitos para que você possa novamente renovar essa arma. Doutor Luciano, se eu não renovei o registro da minha arma, o que acontece comigo? Então, a lei, ela determina que a tua posse, o teu registro da arma de fogo, ela é condicionada às hipóteses que estão previstas tanto na lei, que é o Estatuto do Desarmamento, quanto no decreto que o regulamenta. Então, para que você tenha essa arma de forma correta na sua residência e possa tê-la sem responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, é indispensável que se faça de tempos em tempos, como o Dr. Jorge nos explicou, atualmente de 5 anos, de tempos em tempos você precisa renovar esse registro. Senão ele vai ser entendido como um registro que ele não produz mais eficácia, porque o prazo dele superou. E a pessoa, inclusive, pode vir a responder pela posse ilegal de arma de fogo. Então, se passou de 5 anos, eu por acaso fiz uso da minha arma dentro da minha casa, eu posso responder por essa posse ilegal de arma de fogo. Ainda que não tenha feito o uso da arma, né? Apenas por ter a arma na sua residência, você já está praticando um crime que é de mera conduta. É ter a arma fora dos requisitos previstos na lei. Né? À margem desses requisitos, que são os requisitos que o doutor Diógenes estava explicando e que qualquer pessoa precisa satisfazer para poder adquirir uma arma de fogo hoje no país. E qual é a pena para quem tem tanto porte quanto a posse ilegal de arma? Então, a pena ela vai diferenciar da arma que a pessoa possui. Se ela é de uso permitido, se ela é de uso restrito. São as penas que estão previstas lá no Estatuto do Desarmamento, que varia, né? Evidentemente, de 1 a 3 anos por um uso permitido, 2 a 4 anos para uso restrito e assim por diante. Tráfico internacional de armas de 4 a 8 anos, a gente vai tendo um aumento assim, a depender daquela conduta praticada. Mas as penas previstas no Estatuto do Desarmamento são penas que nós consideramos, comparativamente com outros crimes, são penas graves, são penas altas, elevadas, se a gente considerar que um homicídio culposo, por exemplo, é uma pena de 1 a 3 anos. Então nós temos penas bastante elevadas no Estatuto do Desarmamento. A gente tem uma pergunta do Mário Lima que mandou para a gente por e-mail, para o vozes@cbn.com.br, que foi o seguinte: é verdade que eu posso ter mais de uma arma? Sim, sim. Primeiro a gente só precisa diferenciar aqui duas coisas. Existem as armas que são de tiro desportivo. Tá? Essas armas são registradas hoje no Exército, no Comando do Exército. O sistema é o Sigma. E existem as armas, que são aquelas armas das pessoas que vão praticar tiro no stand. Né? São armas que não são para defesa pessoal, são armas esportivas, para esporte. O intuito dela é o esporte. E você tem as armas que são registradas no SINARME, que são as armas para defesa pessoal. Hoje, isso está sendo regulamentado novamente, a gente vai ter uma instrução normativa que deve sair nos próximos dias. A revisão da nossa a anterior era de 2005, então ela está sendo revista agora.
A primeira arma, vamos dizer assim, acho que não tem muito, é um pouco tranquilo até, a justificativa da primeira arma. A partir da segunda arma, realmente é necessário que haja uma justificativa muito mais plausível. Afinal de contas, se eu tenho uma primeira arma para me defender na minha casa, qual é a necessidade da minha segunda arma? Em determinadas situações, existe razoabilidade para isso, mas aí cabe ao interessado demonstrar realmente essa necessidade de uma segunda ou de uma terceira arma. Possível, sim, possível é. Mas desde que haja motivo, haja justificativa para isso. Se eu moro com mais de uma pessoa na minha casa, eu, sei lá, mais 4 pessoas, cada um de nós pode ter uma arma se todos tivermos acima de 25 anos. Sim, a posse, o registro da arma, ele é pessoal e intransferível. É para aquela pessoa, não é para a residência. Então, nesse caso, pode acabar acontecendo uma situação dessa, sim. Como é que eu tenho que guardar a minha arma dentro de casa? Bom, nós temos novamente a questão, a arma ela é para defesa pessoal, então muitas vezes se eu colocar essa arma num cofre, num lugar muito difícil acesso, dificilmente você vai utilizar essa arma para defesa pessoal, porque numa eventualidade de alguém tentar entrar na sua residência, por exemplo, você não vai ter muito tempo para alcançar essa arma. Por outro lado, uma arma que esteja a alcance de pessoas não autorizadas também é uma outra situação, e aí você pode responder por essa situação também. Envolve crianças também isso. Exatamente, né? Então, e aí eu volto a repetir o que eu disse agora há pouco. A arma é algo que exige muita responsabilidade. Não é à toa que a lei traz todas essas exigências para se ter uma arma. É porque a arma ela realmente exige determinados cuidados. Isso que a gente está falando em posse, o porte, então, isso é muito aumentado, né? Portar uma arma é algo que exige uma conduta diferenciada, uma responsabilidade diferenciada e um cuidado muito maior para situações do que o cidadão que não está armado. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, mesma coisa para deixar a arma em casa. Eu tenho que tomar cuidado. Se eu tenho criança, eu não posso deixar essa arma ao alcance das crianças, né? Se a criança pegar uma arma dessa, obviamente que o dono da arma vai responder por isso. Hoje em dia a gente também tem regras para munição. O quanto de munição que cada pessoa que tem direito a uma arma pode ter. Sim, na verdade, a munição ela tem um tempo de validade também. Então, é normal que as pessoas precisem, mesmo que não utilizem a munição, né? Essa arma que ela fica em casa, ela não pode ir para o stand, né? Hoje a lei não permite isso. Então, assim, essa munição, muitas vezes ela não vai ser utilizada, se Deus quiser, né? E não vai ser necessário, mas depois de um certo tempo ela perde a validade. Então, a pessoa vai novamente comprar a munição, e isso também é algo que está sendo regulado. A gente logo vai ter novidades em relação a isso, inclusive a forma de se comprar a munição. Falando em novidades, essa discussão do desarmamento ele foi um tema central dessa última eleição presidencial. E tem a perspectiva de rever o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003, e facilitar a compra de armas de fogo é uma das principais propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: a gente falou muito em revogar ou flexibilizar o Estatuto. O que isso significa na prática? Perfeito. Vamos pensar nessas duas situações de forma abrangente. Flexibilizar seria você tornar as regras já previstas no Estatuto hoje como umas regras com menor exigência, regras mais mínimas para que a pessoa possa ou poder portar a arma, o que, como o Dr. Jorge já explicou hoje, a regra geral é o contrário, é que as pessoas não possam ter o porte de arma. A proibição do porte de arma é a regra. A exceção são as pessoas que elas podem portar, ou porque a sua atividade assim exige, como os profissionais da segurança pública, os membros do judiciário, do Ministério Público, ou aquelas pessoas que demonstrem a necessidade de ter uma arma para a sua defesa pessoal. Como o Dr. Jorge estava explicando, aqui nós estamos falando da regra das armas, da posse e do porte de armas
para a defesa pessoal, diferente daquela situação dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores. São regras diferentes. São né? regras diferenciadas, são bastante diferenciadas essas regras. Até mesmo ali a gente vai estar falando das regras previstas pelo Exército, né? Então, são regras diferenciadas para esse núcleo específico que a gente chama do CAC, né? Colecionador, atirador e caçador. Quando a gente fala em flexibilização, então seriam flexibilização ou para ter menos regras para o porte de arma, ou para facilitar as exigências que hoje são previstas na lei para que a pessoa possa adquirir, comprar estas armas de uma forma mais fácil dentro do comércio brasileiro. São propostas que foram defendidas e foram muito debatidas durante a campanha. Então a gente não pode também deixar de considerar que o candidato que acabou sendo eleito, ele foi eleito sobre uma base. E essa base que o elegeu prevê, sim, essa possibilidade de tornar a flexibilização dessas regras. A revogação do Estatuto do Desarmamento já é uma discussão que a gente está tratando dentro do Congresso Nacional. Porque você só pode revogar uma lei através de outra lei. O presidente da República não tem a competência legal de revogar uma lei que que nasceu e foi editada dentro das regras constitucionais pelo nosso Congresso Nacional. Então ele não tem essa competência. Lógico que, com todo o poder que tem o presidente da República, nada impediria ele de, assim que assumir, trabalhar neste sentido. Mas não podemos esquecer que a gente já tem um projeto de lei hoje pronto para ser votado no Congresso Nacional, prevendo a revogação do Estatuto do Desarmamento e prevendo que venham outras regras para que as pessoas possam tanto ter a posse, o registro da arma de fogo, adquirir a arma de fogo, quanto ter o porte de armas de fogo. Esse projeto que o senhor está citando é o projeto de lei número 3.722, de 2012, de autoria do deputado Rogério Peninha Mendonça, do Perfeito. MDB de Santa Catarina. Ele disciplina normas sobre aquisição, posse e porte de arma de fogo e já está pronto, como o senhor falou, para ser votado no plenário da Câmara. Inclusive, até desculpa te Não, cortar, sem problema. essa semana passada, o senador Magno Malta, ele colocou que não valeria a pena o Senado discutir outros projetos que também tramitam por lá, porque o projeto da Câmara está muito mais avançado e já está pronto, ele poderia ir para a mesa a qualquer momento. Segundo o autor da proposta, o deputado autor da proposta, teve uma ligação para ele na semana passada pedindo que esse projeto não fosse colocado em pauta esse ano, mas sim no ano que vem, dando a possibilidade de ainda se discutir um pouco mais sobre a proposta que está hoje pronta para ir para a mesa do plenário. Hoje, quais são os pré-requisitos que a gente tem para uma pessoa poder ter direito à posse de armas? A idade. Que hoje é de 25 anos. A idoneidade, que vai ser comprovada através das certidões de antecedentes criminais, tanto de crimes, dos crimes estaduais, federais, eleitorais, militares. Então, assim, a exigência ela é realmente séria, né? A declaração da necessidade dele vai explicar por que ele precisa, né? Principalmente aquilo que eu disse, quando a gente começa a ir para a segunda, para a terceira arma, essa explicação ela realmente tem que ser um pouco mais detalhada, né? Na primeira arma, a gente até vê isso muito tranquilamente, porque hoje já está muito tranquila essa questão de você ter a posse de arma. Eu posso, por exemplo, dizer que eu preciso de uma arma, na minha primeira arma, por exemplo. Uhum. Que eu preciso de uma arma para defender a minha residência e a minha família. Sim, porque a sua cidade, o seu bairro tem um alto índice de roubos, por exemplo, é justificado, né? É uma justificativa, por exemplo, né? Mas assim, quando você vai para a segunda, você já tem uma arma, por que você precisa de mais uma? Então, em alguns casos isso é possível, mas é preciso que se explique exatamente por que você precisa de uma segunda arma. Às vezes você tem uma arma em 2 locais, no caso do trabalho e no caso da residência, isso também é algo possível, desde que justificado e comprovado, né? Voltando às exigências,
o laudo de avaliação psicológica, de aptidão técnica, o manuseio da arma, você saber lidar com a arma. Eu acho que tem mais, assim, comprovante de residência, de ocupação lícita, né? E para o porte já é diferente. Sim, o porte tem todas essas situações e aí você tem que demonstrar a necessidade sua de portar uma arma, né? Enquanto a gente está falando de ter uma arma na sua residência, é uma situação muito mais tranquila e mais controlada, né? Você está no interior da sua residência, protegido em tese, e você vai utilizar a sua arma para defender uma suposta invasão nessa residência, numa invasão que está acontecendo nessa residência. Já o porte de arma, as variáveis que envolvem o portar uma arma são muito diferentes. E da mesma forma, o risco a que as pessoas ao seu redor estão submetidas é muito maior, né? Então, se há um disparo de arma de fogo, por exemplo, no centro de São Paulo hoje, né, se você estiver sendo vítima de uma agressão injusta, que justifique, vamos supor, um roubo, alguma coisa que justifique aquela ação. Se você erra esse tiro, fatalmente alguém vai ser atingido. Então, esse risco, e naquele momento de tensão, naquele momento em que o saque vai acontecer, ele acontece em menos de segundo, né? Um saque, a gente saca uma arma, nós somos treinados, sacamos uma arma e atiramos, damos 3 tiros, tudo isso em 1,5 segundos, né? Num alvo a 7 metros. Então, claro, existem atiradores que fazem até muito mais que isso, né, treinados especificamente para isso. Mas, assim, no momento desse, o saque é muito rápido, a tensão e todas as variáveis que envolvem, a chance, o risco para quem está próximo, ele é alto. Então, a gente tem que levar isso em consideração também quando a gente está falando em porte. Não é só a segurança e a situação da pessoa que está portando a arma. Então, as exigências são altas porque o risco é alto, né? O risco a pessoas que não têm nada a ver. Uma criança que está passando, por exemplo. Então, isso é muito complicado. Por isso, as exigências têm que ser demonstrado realmente qual a necessidade que eu tenho de andar armado, qual o risco que eu corro, que justifique a excepcionalidade de algo que é proibido a todo mundo, mas que no meu caso, excepcionalmente, meu risco é tão grande, é tão alto, o potencial que eu tenho de risco ele é tão alto, tão elevado, que justifique a autorização para que eu porte uma arma. Tem uma pergunta do nosso ouvinte, foi o Guilherme Cruz, que ele perguntou o seguinte: o critério para autorização de andar armado pela Polícia Federal é subjetivo? Olha, é uma pergunta que vocês ouvem bastante. Sim. Obviamente, é impossível dizer que não há alguma subjetividade, tá? Agora, o que acontece muito é que, assim, eu obviamente, não é um argumento tolo, muito pelo contrário, não é um argumento, sim, que é algo que realmente incomoda muito, está presente na vida de todo mundo, que é a questão da insegurança, né? Então, grande parte dos pedidos de porte hoje, eu acho até que é lógico isso acontecer, são relacionados a questões de segurança pública de caráter generalizado, né? E aí a gente tem que pensar no espírito da lei. Quando a lei foi promulgada, ela disse, é proibido, expressamente, é proibido o porte de arma. E você já tinha uma situação de insegurança pública lá em 2003. Então, quando a lei disse isso, ela já estava levando em consideração essa variável da insegurança pública nos grandes centros, principalmente. Então, não foi isso a justificativa de insegurança, embora ela seja plausível, embora ela seja real e tudo mais, ela não justifica perante a lei o porte de arma. Então, muitas vezes as pessoas colocam como subjetividade, mas, na verdade, é muito mais uma questão de ter contrariado o seu pedido. O que a gente entende, obviamente, mas pode-se concordar ou discordar, mas a lei tem que ser cumprida. Ela está aí, ela tem que ser cumprida. A gente recebeu uma mensagem do nosso ouvinte pelo Instagram, que é o Guto, que ele fala o seguinte: será que
revogar o Estatuto do Desarmamento não aumentaria o número de crimes, doutor? A gente vê muitos estudos sobre esse assunto também. Na verdade, quando a gente entra nessa seara, justamente a gente tem 2 focos bastante diversos. Se com mais armas nós teremos menos crimes, ou se com mais armas nós teremos mais crimes. Nós encontramos base científica para defender os dois caminhos. Tanto o caminho de quem defende que com mais armas o cidadão vai estar mais protegido, e aí a possibilidade de nós termos uma diminuição dessa criminalidade de massa, que ninguém aguenta mais, isso é um fato. Quando a gente fala num país que tem mais de 560 mil furtos e roubos por ano, é uma criminalidade que as pessoas já estão sufocadas. Quando a gente fala em 63 mil mortes por ano, 60 mil estupros por ano, dá para entender essas pessoas. Mas a gente tem ao mesmo ponto, a gente tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é uma maior facilidade de uma arma, querendo ou não, ela pode estimular a prática de alguns crimes que eventualmente não ocorreriam. Dada a facilidade do indivíduo com aquela arma, ele poder reagir a uma agressão portando uma arma, usando uma arma, uma agressão que ele não faria daquela forma, ou um indivíduo que dentro do seu ambiente domiciliar, e a gente precisa tratar de violência doméstica, porque se a gente está falando de posse evidentemente é dentro da casa. Então, quando a gente fala nesse sentido, essa é uma discussão que tem que ser colocada à mesa da sociedade. Se a sociedade como um todo, se ela quer que as pessoas tenham as suas armas dentro de casa. É uma discussão. É óbvio que nós tivemos um presidente que foi eleito com esta premissa. Dentro da sua campanha, este foi um dos seus motes, algo que ele colocou. Inclusive, o número de pessoas que apoiam o cidadão andar armado vem crescendo nos últimos anos também. Vem crescendo, mas quando a gente olha, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo Datafolha, recente até, do começo do ano, se eu não me engano, é uma pesquisa que mostra que a maioria das pessoas ainda não quer a liberação do comércio de arma de fogo de uma 55% forma... 55%. Ao mesmo tempo, a gente tem o Data Senado fazendo uma pesquisa sobre um projeto de lei do Senado Federal sobre a revogação do Estatuto do Armamento. Nós estamos vendo que as pessoas não querem esta revogação. Então, ainda a gente precisa continuar com esse debate na sociedade. Então, é algo importante, é algo que tem que ser colocado à mesa. Nós temos, sim, uma alta criminalidade, mas a gente precisa ver se a sociedade quer que cada particular seja um ator nessa resolução dessa criminalidade de massa, ou se não, se nós precisamos delegar para aqueles que têm competência para tanto, que têm a habilidade, como o Dr. Diógenes estava falando, para sacar uma arma e reagir em 1,5 segundos ou 3 segundos no máximo, mas consiga reagir com técnicas. A Polícia Militar de São Paulo é treinada dentro do método Giraldi, dentro do double tap. Eles têm que reagir com 2 tiros, que é justamente para poder conter o criminoso. E a gente não sabe se as pessoas, num momento de reação, como que elas vão reagir. E se você está dentro da sua casa, você saca uma arma, não consegue paralisar aquele criminoso, ele está com outros coautores do crime, será que eles não vão matar sua família inteira também? Então são situações muito delicadas que a sociedade precisa debater. Doutor Luciano, o senhor já atirou alguma vez num estande de tiro? Já, algumas vezes. Como é que foi a tua primeira sensação atirando? Porque a minha, eu confesso que sim, eu estava tão nervosa que a minha mão suava completamente. E eu não conseguia nem focar no que eu estava fazendo direito. Eu estava com muito medo. A minha sensação foi boa, achei bem bacana, enquanto um esporte, né? Dentro de um esporte, como um atirador, dentro de um estande de tiro, onde tudo é mais fácil, o alvo está parado, tudo estático, aí é muito tranquilo, né? Não sei dá uma como certa é que seria euforia também. A minha reação dentro de uma situação real. Por isso que a gente precisa de um intenso treinamento para as nossas forças de segurança pública, que eles possam reagir dentro, quando eles entrarem vivenciarem uma situação dessa. Eu não sei se dentro de um estande de tiro a gente consegue simular essa situação a ponto de, no momento que eu estiver com a minha família atrás de mim, isso ser possível reagir dessa forma. Você conseguir pensar rápido o suficiente para isso, né? Exatamente. Pra reagir da forma correta. Com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pais, é difícil, né? Diógenes, como é que foi a primeira vez que você atirou? Foi muito bom. Foi muito bom. Foi no stand também.
Mas assim, particularmente eu gosto muito do tiro. A atividade esportiva de tiro, eu gosto muito de treinar quando eu tenho oportunidade, porque eu gosto muito de atirar. Eu acho que hoje as pessoas estão descobrindo também esse prazer que é atirar, né? E talvez até por isso essa discussão toda de armas também tem aumentado, né? E que é algo que envolve paixões, né? Um pouco... As pessoas têm posições bastante passionais em relação ao uso ou não uso da arma. Obviamente que na nossa função a gente já enxerga isso de maneira diferente. O trabalho, por exemplo, de análise dos pedidos e tudo mais, ele deixa de lado as paixões e ele fica realmente numa questão muito técnica, né? Porque eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar com a coisa pública, de maneira técnica, e dessa forma que a gente analisa todos os pedidos. Então, quando as pessoas têm, às vezes, o pedido negado ou o pedido aceito, ele foi uma análise técnica. E cada processo de ponta a ponta é analisado. Eu posso ter o meu pedido, por exemplo, eu tenho a minha posse ou porte, enfim. Eu posso ter ele revogado depois do período de análise? Sim, porque ele é uma autorização. E toda autorização, o ato administrativo, né, de autorização, de autorizar, ele é um ato administrativo que a gente chama de precário. Então, ele pode ser revogado a qualquer tempo, desde que haja, motivadamente, obviamente, ele pode ser revisto e pode ser cancelada essa autorização, revogada. A gente estava falando um pouquinho antes de entrar aqui no ar sobre a possibilidade da lei do Estatuto do Desarmamento ser alterada com um decreto presidencial. Isso é possível, doutor? Não. Através de um decreto presidencial não é possível alterar diretamente a lei. A lei, ela tem uma hierarquia superior ao do decreto. O decreto vem a regulamentar aquilo que está previsto na lei. Então, quando a gente conversa sobre isso e pensa, não, mas o que o presidente eleito poderia fazer ele mesmo sem depender do parlamento? Nós temos algumas coisas que ele pode, sim, relativizar algumas previsões que estão na lei, mas ele não pode, de forma alguma, por decreto presidencial, revogar os requisitos que estão previstos na lei. Então, para isso, a gente precisa de uma outra lei, como, por exemplo, esse projeto de lei 3722, que está pronto para ir para o plenário, que muda, por exemplo, um requisito que seria de 25 anos para você poder adquirir uma arma, ele passa para 21 anos. Ele já coloca lá que a sua autorização para ter 6 armas em casa. Ele já parte de um outro pressuposto, que é um pressuposto nesse projeto de lei, de que a regra não é como a regra é hoje, que o porte é proibido. Pelo contrário, o pressuposto que a gente tem nessa lei, e citando até como ele coloca assim para a gente: a licença pessoal para o porte de arma de fogo de uso permitido destina-se aos cidadãos em geral, possibilitando o porte de arma de fogo com a finalidade de defesa pessoal e patrimonial. Ou seja, a regra que hoje seria não ter porte, se for aprovado o projeto de lei 3722, como está hoje colocado, como está posto à mesa, seria inverter, né? A regra seria as pessoas terem o porte de arma. Poderia o presidente fazer isso por decreto? Não pode. A gente precisa de uma outra lei que ou revogue o Estatuto do Desarmamento e coloque esses requisitos, ou que altere diretamente o Estatuto do Desarmamento. Mas o que o presidente poderia então fazer? O que a gente poderia esperar do presidente da República que pudesse cumprir com as suas promessas de campanha, ao mesmo tempo que ele não dependa do Congresso Nacional? Ele poderia, por exemplo, relativizar as explicações que o interessado precisa dar para justificar a sua necessidade de aquisição da arma. A efetiva necessidade, nesse caso, não é isso? Efetiva necessidade. Se no decreto presidencial a regulamentação que ele solicite seja uma simples declaração, aquele servidor que terá que analisar o pedido, ele é obrigado a seguir o seu regulamento. Então ele vai ter que seguir dessa forma. O que mais que o presidente poderia fazer? Por exemplo, o prazo de renovação, que hoje estão em 5 anos, quando o Dr. Diógenes bem explicou, a lei fala não inferior a 3 anos, agora passou a 5, ele poderia botar 15, 10, 20, 30 anos. Poderia dar uma aumentada bastante, isso só falando na posse. Por exemplo, ainda para adquirir a arma, você precisa comprovar a capacidade técnica.
O que o presidente poderia fazer? Exigir por decreto que essa comprovação fosse feita por simples declaração do interessado. Declaro que possuo capacidade técnica. Sujeito às penas da lei. Um crime de falsidade ideológica, mas é difícil de você apurar um crime como esse. Então ele poderia dar uma forma mais simples para as pessoas conseguirem adquirir armas dentro dos requisitos que estão no Estatuto do Desarmamento. Com relação ao porte, entendo eu que é um pouco mais complicado para ele, porque os requisitos do Estatuto são requisitos mais restritos. Mas ele poderia, através de um decreto, tentar relativizar também essa análise da necessidade que a pessoa tem para portar uma arma, colocando outros requisitos. Por exemplo, ele poderia botar no decreto que toda profissão que é presumivelmente violenta ou possa ser alvo de uma violência, a pessoa poderia ter direito... Que inclusive é uma das discussões, né? Segurança, as pessoas que trabalham como vigilantes, ele acredita que essas pessoas deveriam ter o direito ao Ou porte. um outro projeto de lei que hoje está em pauta, está em discussão, está na Comissão de Constituição e de Justiça, por exemplo, porte de arma para advogado. Ele poderia falar, não, então para os advogados, basta comprovar que é um advogado, talvez que atua em determinada área, para que a análise seja de que aquela necessidade ela é presumida no decreto. A gente está chegando no finalzinho da nossa live aqui, e eu queria fazer mais uma pergunta sobre que tipo de arma a gente pode pedir para autorização para a Polícia Federal. Posso ter qualquer uma? Não, são as armas de calibre permitido. Então, nós estamos falando aí basicamente revólveres, pistolas, algumas armas longas, mas aí já depende do tipo da arma. Obviamente também nem todo revólver, a gente tem, por exemplo, calibre 45, 357, alguns são o que a gente chama de armas de calibre, armas de restrito. Né? Então essas, elas não podem ser adquiridas. Mesmo para quem vive no campo? Para quem vive no campo existe uma outra regra, mas na verdade, para quem vive no campo, nós estamos falando do caçador de subsistência, que não é a realidade aqui no estado de São Paulo. Isso a gente tem principalmente lá na região norte, principalmente em alguns outros lugares também, mas principalmente na região norte, que é aquela pessoa que utiliza da arma para caçar realmente, para comer, por exemplo, ou que ele vive numa região de selva e tudo mais. Então são situações distintas. Aqui, quem vive no campo aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, ele vai estar na mesma regra da pessoa que vive na cidade de São Paulo. Mesmo quem está mais distante, assim, por exemplo, Sim. quem está nessas regiões do interior que não estão... Sim, ele pode ter arma na sua residência, ele pode ter a posse. E a arma dele vai ser o mesmo tipo de arma que eu poderia dar entrada no pedido morando num apartamento na cidade de São Paulo. Sim, obviamente, lembra da questão da justificativa? Né? Então, assim, se eu quiser uma arma longa para ter no meu apartamento, é um pouco estranho. Né? Então, assim, a justificativa, ela realmente, quando eu digo que ela é lida, é verdade, nós lemos mesmo. Então, eu já tenho, por exemplo, o cidadão tem um revólver e uma pistola no seu apartamento. Agora ele quer uma arma longa, por exemplo, uma 12, conforme o tipo ela é permitida. Então, mas uma 12 num apartamento de, sei lá, 60 metros quadrados. Por quê? Qual é a utilização disso? Qual a justificativa disso? Então, isso é levado em consideração, já é diferente de quem vive no campo. Faz todo sentido uma arma longa, um 22, alguma coisa. É algo já diferente. Então, a gente analisa todas as situações realmente, caso a caso. Se eu quero dar entrada num pedido de posse ou de porte, como é que eu faço? Qual é o meu primeiro passo? Bom, primeiro, lá no site da Polícia Federal, ali você tem a lista de documentos, você tem a lista dos psicólogos que são credenciados pela Polícia Federal. Eles não têm vínculo com a Polícia Federal, mas eles são fiscalizados. Eles passam por um processo junto à Polícia Federal. É a mesma coisa os instrutores de armamento e tiro que vão ser credenciados para fazer essa avaliação técnica. Então, tem a documentação que você precisa, a taxa, está tudo explicadinho ali. De posse disso tudo, você comparece à unidade da Polícia Federal, mais próxima da sua residência, uma delegacia mais próxima da sua residência, e ali você protocola o seu pedido. Esse pedido vai ser analisado de posse no máximo em 30 dias.
né? Hoje aqui em São Paulo está sendo analisado em menos tempo, bem menos tempo que isso. A gente está realmente muito rápido nessa análise. E você vai receber por e-mail essa resposta já. Aí você pega esse documento e Sim, pode aí, comprar. com essa autorização que você vai receber por e-mail, você comparece à loja. Então, tá bom, vamos lá. Antes você já vai ter comparecido a uma loja e você já vai ter escolhido a sua arma. Então, quando você fizer o pedido, você vai fazer o pedido para, por exemplo, eu quero um revólver calibre 38 da marca tal, modelo tal. Essa é a autorização que você vai ter para comprar na loja tal uma arma igual a que você pediu. Se mudar de ideia, é um novo pedido. É um novo pedido. E aí, com essa autorização, você vai até a loja vai te emitir a nota fiscal, você vai pagar isso. Você volta à Polícia Federal de posse dessa nota fiscal, porque agora você tem uma propriedade de arma que você não tinha antes. E agora tem um número de série, tem toda a identificação dessa arma. A Polícia Federal vai emitir o CRAF, que é o seu documento da arma, o certificado de registro da arma de fogo, e a guia para que você transporte a arma da loja até a sua residência ou até o seu escritório, por exemplo, que foi o endereço para o qual você pediu para ter a arma. Lembra que eu disse, você não pode transportar a arma se não é porte, né? Você cai no porte ilegal. Então, com essa guia que você pode fazer esse transporte. Então, o lojista só vai te entregar, o estabelecimento só vai te entregar a arma quando você tiver essa guia. Então, se mudou, tem que ir lá pedir autorização para poder fazer o transporte de novo. Não leva na mudança, não. Você tem que, antes da mudança, você faz o pedido, isso é simples, né? Você comprova o endereço que você está indo, para o qual você vai mudar, e a gente vai emitir a guia no dia tal, e você vai transportar essa arma. E se algum parente meu, por exemplo, faleceu e deixou alguma arma guardada, como é que a gente faz para devolver essa arma para a Polícia Federal se eu quiser me desfazer dela? Essa arma pode ser tanto entregue na campanha de desarmamento, tá? E aí você entra também no site da Polícia Federal, preenche alguns dados ali da arma para ter a guia e levar essa arma para a Polícia Federal, e aí ela vai ser entregue na campanha de desarmamento, ou ela pode também entrar no inventário, e aí você vai ter no inventário você pode uma autorização para alguém que tenha os requisitos para ter a posse daquela arma, possa receber essa arma também. Diógenes Luciano, queria fazer a última pergunta para a gente fechar a nossa conversa. O medo domina esse debate? Olha, eu diria que mais do que o medo é a paixão. Eu não sei se o medo, talvez um pouco também o medo, mas a paixão. Muitas das pessoas que a gente vê defendendo o porte de armas são pessoas realmente apaixonadas por arma. O que não é difícil de acontecer, porque a arma realmente... eu sempre gostei de arma e sempre tive um grande respeito. Eu tinha amigos que atiravam tudo, mas eu nunca toquei numa arma antes de ter o devido treinamento. Mas eu sempre fui apaixonado por arma. Então, isso eu acho que é muito comum hoje. Muitas pessoas gostam de arma e realmente atirar é algo muito gostoso. Estar ali no stand, é um esporte muito agradável. Então, eu acho que um pouco também disso tem de paixão, daquela coisa também, muitas vezes de filme, de você ver aquilo e tá, e atira aqui, atira ali, e tem 3 pessoas e o cara reage. Então, é um pouco de paixão também, além da questão do medo. Obviamente, principalmente quem passou por uma situação traumática, isso também influencia grandemente na posição. E óbvio, não dá pra gente ignorar uma coisa dessa, né? Mas eu acho que mais a paixão até do que o medo. Eu entendo que quando a gente fala em medo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado por causa daquela cultura de medo que a gente vive, que é uma cultura natural, principalmente quando a gente tem uma alta comunicação, como a gente vive hoje, né? Onde um fato aconteceu, 5 minutos depois ele já foi compartilhado com milhares de pessoas e todo mundo tem acesso àquela informação. Nós temos alguns dados que a gente pode parar para pensar. Por exemplo, desde 2017, o Exército modificou uma regra, através de uma portaria 28 do COLOG, que permite que os atiradores transportem a sua arma municiada da sua casa, do seu local de trabalho, da onde eles têm a autorização para manter aquela arma, até o seu clube de tiro, ou até, são atiradores, são desportistas, né? Então, ou até o local da competição. E a gente não vivenciou, a gente não presenciou ainda uma grande repercussão de um evento que tivesse acontecido com essas pessoas transportando a arma
municiada desse local até o local da prática esportiva. Então a gente pode ter, sim, essa questão do medo que as pessoas, que domina as pessoas, no sentido de que nós não devemos, né, permitir tanta arma assim na população, mas ao mesmo tempo, quando a gente tenta colocar um dado de realidade nisso, nós estamos vendo que as pessoas, atiradores que não são poucos no país, são muitos os atiradores, nós temos diversos clubes de tiros no país, eles já estão com essa permissão, que seria uma permissão também que o presidente poderia conceder, já que a vedação está no decreto, para os caçadores e os colecionadores também transportarem essa arma municiada, coisa que hoje não pode, porque o Exército só autorizou para os atiradores, porque no decreto não havia essa proibição clara, né? Porque uma das regras que a gente tem dentro do Estatuto do Desarmamento é que para esses casos de atiradores há a possibilidade do porte. O que o presidente precisa fazer é regulamentar esse porte para esses atiradores, por exemplo. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Diógenes, mais uma vez por participar aqui do Vozes. Foi um grande prazer para poder esclarecer alguns pontos, né, para os ouvintes. Doutor Luciano, um grande prazer também estar aqui com o senhor, com o doutor, e espero que a gente tenha trazido aí algumas informações que sejam relevantes realmente para o dia a dia, para as pessoas que decidirem se vão ou não andar armadas, ou se pretendem ou não possuir uma arma, não andar armadas, né? Porque essa é uma decisão muito realmente pessoal, né? Doutor Luciano, agradeço muito sua participação aqui com a gente também. Gabriela, muito obrigado. Sou fã da CBN, escuto ela o dia inteiro aqui, gosto muito da rádio. O seu programa é sensacional, muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Ela é excelente. Doutor Diógenes, é um prazer estar com o senhor aqui. Tenha certeza que conseguiu explicar, principalmente para todos os ouvintes, que quando é negado, indeferido um porte de arma, não é um critério pessoal. Isso, evidentemente, que está dentro daqueles critérios que estão previstos na lei, que não depende do senhor, né, que depende exclusivamente de uma vontade, de uma política, seja ela que venha uma política do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, mas uma política de Estado que possa possibilitar aqueles que atuam nessa área deferir ou indeferir esses portes, e sempre que são solicitados, eles são sempre muito bem analisados. Eu acho que é isso que a população mais precisa, de pessoas competentes, das pessoas que saibam que atrás de cada pedido tem sim a obrigação de analisar com cuidado, com atenção, até mesmo com carinho, para poder observar se aquelas hipóteses estão sendo cumpridas, e por isso que eu tenho certeza que a Delegacia de Polícia Federal, a chefia, está de parabéns, meus parabéns mesmo pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Federal de São Paulo e do Brasil. Muito obrigada a você que acompanhou aqui a nossa live pelo Instagram TV e também pelo Facebook. Esse episódio, todo esse debate vai estar disponível no feed do Vozes a partir de quarta-feira. Você vai poder conferir a nossa conversa toda aqui na íntegra e também o episódio que debate o Estatuto do Desarmamento, se devemos ou não andar armados. A sua mensagem é muito bem-vinda. Você pode escrever para o vozes@cbn.com.br e até o próximo Vozes. Gente, foi muito bom. Muito obrigada. Muito legal, gostei bastante.